O modernismo no Brasil foi um movimento artístico e cultural que marcou uma das transformações mais profundas no cenário cultural do país. Entre as décadas de 1920 e 1930, o Brasil experimentou uma revolução estética que não só refletiu as mudanças da sociedade, mas também ajudou a moldá-las. Este movimento, que pode ser compreendido em várias frentes como a literatura, a música, as artes visuais e até o cinema, teve uma importância fundamental na construção da identidade nacional brasileira, ao mesmo tempo em que se inseria nas discussões internacionais sobre o papel da arte e da cultura nas sociedades modernas. O modernismo no Brasil não pode ser visto como uma única linha de pensamento ou prática. Ele foi, na verdade, uma série de experimentos e questionamentos sobre a estética, a forma e o conteúdo da produção cultural, com uma vontade explícita de romper com as tradições do passado. Isso foi um reflexo das profundas transformações que o Brasil estava vivendo naquele período. Na economia, o país estava se urbanizando rapidamente, com o crescimento de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e a industrialização começava a ganhar força. Politicamente, a década de 1920 também foi marcada por uma instabilidade, com o movimento tenentista e os primeiros sinais de um governo mais autoritário. O cenário cultural, por sua vez, estava dividido entre uma elite intelectual europeizada, que via na arte e na cultura uma forma de emular os modelos europeus, e uma população mais rural, que vivia à margem das grandes transformações urbanas e industriais. Nesse contexto, o modernismo surgiu como uma maneira de refletir essa nova realidade social, rejeitando as influências externas e buscando um caminho que fosse genuinamente brasileiro. Na literatura, a primeira fase do modernismo no Brasil, conhecida como a fase de 1922, teve um marco importante com a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Essa semana, que durou de 11 a 18 de fevereiro de 1922, reuniu artistas e intelectuais que estavam insatisfeitos com a arte tradicional e queriam propor algo radicalmente novo. Eles desejavam romper com o academicismo e dar vazão a uma linguagem mais próxima da realidade brasileira. Nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti, entre outros, se destacaram nesse evento, que, apesar de ser bastante contestado na época, se mostrou decisivo para o desenvolvimento do movimento. Oswald de Andrade, um dos principais nomes do modernismo no Brasil, foi um dos maiores defensores da ideia de uma arte brasileira, que deveria, de alguma forma, refletir as características e as influências culturais do país, sem tentar imitar os modelos europeus. Para Oswald, a arte brasileira precisava de uma ruptura com as tradições europeias, e isso se refletiu em sua proposta de antropofagia cultural, um conceito que defendia a ideia de que o Brasil deveria devorar as influências externas e transformá-las em algo novo e autêntico. Esse conceito foi expresso de maneira mais clara em seu famoso A Manifesto Antropófago, publicado em 1928. O escritor Mário de Andrade, outro nome central do movimento, buscou uma aproximação mais direta com a cultura popular brasileira. Ele queria romper com a literatura elitista e acadêmica que predominava na época e dar voz ao povo. Mário, assim como Oswald, também procurou uma arte que fosse genuinamente brasileira, mas sua abordagem foi mais voltada para as questões culturais e sociais internas do Brasil. Sua obra mais famosa, Macunaíma, é um exemplo claro de sua tentativa de retratar a miscigenação e a complexidade cultural do país, combinando elementos de folclore e literatura de forma inovadora. A pintura, também, passou por transformações significativas com o movimento modernista. Artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti foram fundamentais nesse processo. Tarsila, por exemplo, em obras como Abaporua e A Operários, explorou uma linguagem visual que misturava o modernismo europeu com o que ela entendia ser a realidade brasileira, com ênfase na pintura de temas e figuras tipicamente brasileiras. Abaporua inspirou o próprio nome da antropofagia cultural de Oswald de Andrade,
o que mostra a conexão profunda entre as artes visuais e a literatura no movimento modernista. Anita Malfatti, que foi uma das pioneiras do modernismo no Brasil, teve seu trabalho marcado pela ruptura com a pintura acadêmica. Em suas obras, ela utilizou cores fortes e formas distorcidas para expressar emoções intensas, e isso foi algo que gerou muita polêmica na época. Seu quadro A Mulher de Vermelho, por exemplo, foi duramente criticado, mas também estabeleceu uma nova linguagem pictórica, mais livre e ousada. Na música, o modernismo também se manifestou com força, principalmente através de nomes como Heitor Villa-Lobos e o movimento do choro e do samba. Villa-Lobos, por exemplo, foi uma figura central no processo de modernização da música clássica brasileira. Ele incorporou ritmos e melodias brasileiras em sua música erudita, fundindo o modernismo europeu com a música popular brasileira. O resultado foi uma sonoridade única, que não só refletia a diversidade cultural do Brasil, mas também fazia uma crítica à tradição europeia da música clássica. A década de 1920 foi também um período de efervescência cultural no Brasil. O Rio de Janeiro, em especial, se tornou o centro da vanguarda cultural, com a criação de diversos periódicos e espaços de debate, como a revista A Verde e o Teatro de Revista. Nesse ambiente, o modernismo se desenvolveu, não apenas como um movimento artístico, mas como uma postura crítica e contestadora das velhas estruturas sociais e culturais. No entanto, o movimento modernista não teve uma aceitação imediata por toda a sociedade. Muitas pessoas, especialmente as mais conservadoras, viam essa nova arte como algo desordenado e sem valor. O modernismo era visto como uma ameaça aos valores tradicionais da sociedade, e muitos artistas foram criticados pela sua ousadia e inovação. Mas, ao longo das décadas seguintes, essa crítica foi se transformando em reconhecimento, e o modernismo passou a ser visto como uma das bases da identidade cultural do Brasil. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Assim, você ajuda a divulgar o trabalho e a manter esse espaço de aprendizado sempre ativo. Acompanhando a história do Brasil com a gente no canal Além do Tempo. Na década de 1930, o modernismo no Brasil passou a se consolidar de maneira mais sistemática, e seu impacto nas artes e na cultura tornou-se ainda mais profundo. Esse período foi marcado por uma grande diversidade de manifestações, tanto artísticas quanto políticas, que refletiam as complexas transformações pela qual o país estava passando. O Brasil vivia, na década de 1930, um cenário de crise econômica mundial, com o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, que trouxe consigo um governo centralizado e autoritário. No campo cultural, o modernismo não apenas se firmava como uma alternativa ao passado, mas também se aproximava das questões sociais e políticas que dominavam a agenda do país. Os anos 30 viram o modernismo em um momento de amadurecimento, especialmente com a chamada Geração de 30, que buscava aprofundar as ideias desenvolvidas na década anterior e adaptá-las ao contexto político e social da época. Se na década de 1920 o foco estava no rompimento com o passado, nos anos 1930 o modernismo no Brasil passou a questionar o papel da arte em relação à sociedade e ao Estado. Com o governo de Getúlio Vargas, uma série de políticas nacionalistas e de controle cultural começaram a moldar o cenário artístico e literário do país, e muitos artistas modernistas se engajaram ativamente nesse processo. A relação do modernismo com o Estado Vargas foi ambígua. Por um lado, o governo de Vargas procurava estabelecer um projeto nacionalista que celebrasse a cultura brasileira e incentivasse a valorização das manifestações populares. Isso se alinhava com alguns dos ideais do modernismo, especialmente no que diz respeito ao resgate das raízes culturais brasileiras e à busca por uma identidade nacional. Por outro lado, Vargas e seu governo centralizador também tinham uma postura autoritária que restringia a liberdade de expressão,
o que causava tensões com alguns artistas e intelectuais que se viam em desacordo com a censura e as restrições impostas. Dentro desse contexto, a literatura modernista se adaptou à nova realidade política e social. Nomes como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz emergiram como figuras de destaque no campo da literatura brasileira nos anos 30. Esses escritores, embora continuassem a explorar os temas de identidade nacional e as questões sociais, estavam mais preocupados em dar voz às camadas populares e em retratar as dificuldades do povo brasileiro diante das transformações políticas e econômicas do período. A obra de Graciliano Ramos, por exemplo, é marcada por uma visão crítica das injustiças sociais, principalmente no que se refere à condição do sertanejo e à miséria no Nordeste. Seu romance A Vidas Secas, publicado em 1938, é um dos mais emblemáticos exemplos dessa literatura de denúncia social. Jorge Amado, por sua vez, se destacou pela forma como descreveu as lutas populares e as questões raciais e de classe em suas obras, como A Capitães da Areia e A Jubiabá. Ele utilizava o modernismo para pintar uma visão do Brasil mais sensível às suas realidades sociais e culturais, sem idealizar o campo ou a cidade, mas mostrando as contradições e dificuldades enfrentadas pelos brasileiros. Essa nova abordagem literária ajudou a consolidar a visão de que a arte não deveria se restringir ao belo ou ao erudito, mas deveria também refletir as tensões, as dores e as esperanças do povo. O cinema, como manifestação artística, também se inseriu nesse contexto, passando a desenvolver um estilo mais modernista. A década de 1930 foi marcada pelo surgimento do cinema novo, que viria a se consolidar nos anos 1960, mas cujas bases estavam sendo lançadas nesse período. O cineasta Humberto Mauro, por exemplo, foi um dos pioneiros na tentativa de construir um cinema genuinamente brasileiro, que retratasse as questões sociais e culturais do país. A estética modernista no cinema buscava uma linguagem mais direta e simples, muitas vezes voltada para o cotidiano e para as questões populares. Em relação às artes visuais, a década de 1930 também foi um período de grande efervescência. A pintura modernista brasileira continuava a ser influenciada pelos grandes nomes da década anterior, mas agora com uma aproximação mais forte da realidade social e política do país. Artistas como Cândido Portinari e Di Cavalcanti passaram a se dedicar a temas de grande relevância social e política, com Portinari, por exemplo, criando obras que denunciavam as condições de vida dos trabalhadores e as injustiças sociais. A sua pintura A Guerra e Paz, que mais tarde seria exposta na sede das Nações Unidas, reflete essa preocupação com as questões sociais e com o papel da arte como um meio de intervenção política. Portinari, que era amplamente reconhecido internacionalmente, teve uma grande importância na construção de uma arte modernista brasileira que fosse capaz de dialogar com as questões nacionais. Sua estética buscava aproximar-se da realidade do povo brasileiro, misturando a técnica do modernismo com temas populares e nacionais. O grande mural A Ciclo de São Francisco é outro exemplo de como a arte modernista foi utilizada para refletir as realidades sociais e culturais do Brasil. Outro importante nome da década de 1930 foi Di Cavalcanti, que se destacava pela sua representação do povo brasileiro em suas obras. Seus quadros, muitas vezes, retratavam o cotidiano dos trabalhadores urbanos e rurais, abordando temas como a luta de classes e a pobreza. Ele acreditava que a arte deveria estar profundamente conectada com a realidade social e política e buscava, por meio de sua pintura, criar uma arte engajada, que refletisse as tensões e os desafios da sociedade brasileira. A década de 1930, portanto, foi um período de consolidação e amadurecimento do modernismo no Brasil. Ao mesmo tempo em que a arte se voltava para as questões sociais e políticas, também buscava afirmar uma identidade cultural brasileira que fosse ao mesmo tempo autêntica e inovadora. O modernismo, nesse contexto, não era apenas um movimento artístico,
mas uma maneira de pensar e agir diante das grandes questões que o Brasil enfrentava na época. Não se pode falar sobre o impacto do modernismo no Brasil sem reconhecer a sua importância na formação da identidade nacional. Durante as décadas de 1920 e 1930, o Brasil passou por um processo de redefinição cultural, e a arte modernista teve um papel fundamental nessa transformação. Hoje, mais de 100 anos depois, o modernismo continua sendo uma referência importante para a arte e a cultura brasileira, e suas influências podem ser vistas nas produções culturais contemporâneas. Se você está acompanhando esse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo.